beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Arthur Jorge Bushcraft. E quando falamos em Bushcraft e em retorno às raízes, como eu falei alguns vídeos atrás, o que é que nos vem à mente? A nível de Brasil, vem os nossos indígenas, caboclos, ribeirinhos, das regiões mais longínquas do nosso país. Da Austrália a gente pensa logo nos nossos aborígenes. No Polo Norte a gente tem como exemplo os esquimós. E na América do Norte, os navarros, os siouxes, outras tribos indígenas americanas. E na Europa, nossos queridos e amados vikings. São apenas alguns exemplos disso. Mas em um passado distante, há um ser que desperta, no mínimo, curiosidade e admiração para quem conhece a sua história. E é no vídeo de hoje que eu vou falar sobre ele. E vamos para setembro de 1991, que além do disco Nevermind do Nirvana, teve outra descoberta muito bacana. Um casal de alpinistas chamado Helmut e Erika Simon iam em expedição pelo Vale do Otizal, que fica situado entre a Itália e a Áustria, e acharam um corpo que de início pensava ser de mais um alpinista que tinha morrido ali. Mas quando as autoridades foram acionadas, viram que era alguém que tinha morrido há muito mais tempo. Descobriu que Otzi, que recebeu esse nome justamente por ter sido encontrado no Vale do Otizal, tinha entre 5.000 e 5.500 anos de idade, e que foi mumificado naturalmente através do gelo. O Vale do Otizal é uma região gelada. E assim, quando a gente vai jogar a contabilidade da história, Pirâmide do Egito não existia, Abraão não existia, e ainda era contemporâneo dos Sumérios, que é a primeira civilização que a gente tem conhecimento com escrita, tudo certinho. Descobriu, através de estudos, que Otzi tinha na faixa de 45 anos, 1,60 m, e que seu corpo continha tatuagens que coincidem com pontos de acupuntura, né, que é uma medicina antiga que hoje se utiliza muito. Essas tatuagens eram feitas com incisões, certo, na pele, colocava carvão por cima e deixava cicatrizar. Também, através desses mesmos estudos, descobriu que Otzi sofria de doença de Lyme, artrose e também sofria com parasitas intestinais. Mas não foi isso que matou nosso amigo italiano. Em 2012, fizeram estudos mais detalhados da múmia de Otzi e foi constatado que ele foi assassinado com uma flechada que pegou uma artéria perto do peito e uma pancada da cabeça. O que indica que nosso amigo Otzi devia ser um pastor de ovelha, né? Deve ter morrido em alguma briga entre tribos, ou era comerciante, ou era alguém que era caçador, né? E aí onde a gente vai entrar no próximo assunto, que é o que ele tinha de ferramentas, o que é que foi encontrado com ele. Foi encontrado junto ao corpo de Otzi perneiras feitas de couro de ovelhas e cabras da região, também sapatos, que eram feitos do mesmo couro dos mesmos animais, forrados com grama, e amarrados com couro de auroque, que era um boi que já foi extinto, hoje não existe mais esse tipo de boi, e também uma capa de grama. E quanto ao EDC, que a gente pode chamar de EDC primitivo, o que é que foi encontrado? Quanto à questão de equipamentos, a lista é meio extensa, deixei anotadinho aqui e vou dizer para vocês. Foi encontrado uma aljava de pele de cervo contendo 20 flechas, das quais apenas 2 tinham ponta, mochila primitiva em forma de arco, um arco de 1,80 m já danificado, também adaga de sílex, agulha feita de osso, um afiador feito de tilha com ponta de chifre endurecido no fogo, um recipiente feito de casca de bétula com carvão embrulhado em folhas verdes, uma pedra de pirita, que a gente conhece por ouro de tolo, um ninho de folhas e também um fungo que poderia ser utilizado tanto para flint and steel primitivo quanto para tratar de seus parasitas. Porém, a descoberta mais interessante dessa coleção toda é justamente o machado de cobre com cabo em teixo. Só a descoberta desse machado adiantou a idade dos metais na Europa em 1000 anos. E outra coisa de curiosidade é que aquele machado não era da região, o cobre desse machado não era da região. É outra coisa que pode indicar que Otzi ele não era um cara fixo da região ali do Vale do Otizal, ele era um cara ou comerciante ou pastor. Vocês viram um monte de itens que eu listei aqui, o que é que significa, o que é que quer dizer com isso, a que ponto eu quero chegar. É o seguinte, que Otzi, há 5.000 e poucos anos, ele tinha um EDC com todos os itens que ele precisava para suprir as suas necessidades, certo? Desde de acender fogo, como transportar o fogo, como caçar, obter seu alimento, se proteger das intempéries, tudo isso ele tinha. Ainda vou mais além. Otzi, ele devia ser um cara de posses, justamente pelo machado de cobre. O bronze ele só ia chegar tempos depois. E Otzi já tinha os itens das 3 idades, né? Da pedra lascada, da pedra polida e dos metais. Talvez até o roubo do machado tenha sido o motivo dele ter sido assassinado. E quando voltamos para as atividades mateiras, a gente vê que a gente leva as mesmas coisas que Otzi levava. A gente leva a nossa faca, o nosso machado,
uma forma de acender e de manter o fogo aceso, uma nossa tarp para nos proteger das intempéries. Ou seja, há 5.000 anos já tinha gente pensando e vivenciando o que a gente vivencia hoje. Viva a Ótese!